Eu tenho certeza que você já deve ter cansado de ouvir falarem sobre produtividade, sobre foco, disciplina e todas essas palavras que estão englobadas no desenvolvimento pessoal. Pois é, eu também estava cansado disso, eu também já busquei muito sobre isso, já li muito sobre isso, sobre essas coisas de desenvolvimento pessoal, e eu também cansei uma época e mesmo agindo e mesmo correndo atrás disso, eu ainda não conseguia ter os resultados que eu queria ter com a minha produtividade, com o meu foco, com a minha disciplina. Então eu nunca chegava num nível que eu queria chegar. Foi aí que eu entendi algumas coisas que eu já tinha lido há um tempo, mas acabou caindo a ficha só depois de alguns meses que eu já tinha lido sobre aquilo. Eu já tinha lido livros sobre produtividade, sobre foco, sobre priorização de tarefas, mas foi depois de um bom tempo que isso caiu para mim e eu entendi de fato como que eu poderia usar tudo aquilo que eu tinha estudado a meu favor. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que eu fiz e o que eu acho que pode dar certo para você também, porque essas técnicas de foco e produtividade que as pessoas falam geralmente funcionam. Sim, de fato elas funcionam. Eu testei várias e a questão não é não funcionar ou funcionar para poucas pessoas. A questão é que você precisa ter uma certa consistência, mas você também precisa escolher as técnicas e as ações certas no seu dia a dia para que a sua rotina como um todo funcione e não só ações específicas e técnicas específicas funcionem na sua rotina. Então, depois que eu comecei a entender um pouco mais como que eu fazia isso, foi aí que a minha rotina começou a ficar muito mais produtiva, 1000 vezes mais produtiva do que era antes de eu entender isso. E eu vou te passar aqui nesse vídeo o que eu fiz para ter essa mudança, né? O que eu fiz na prática também para melhorar as minhas ações diárias e melhorar o meu foco diário e a minha produtividade nas minhas tarefas e como que eu comecei a priorizar muito melhor as minhas ações, como que eu entendi que ações que eu tinha que priorizar no tempo certo para conseguir chegar no meu objetivo. Bom, para situar aqui mais ou menos o que eu já fiz, o que eu já tentei fazer para melhorar minha produtividade, eu já tentei Kanban, eu já tentei blocagem de tempo, eu já tentei agenda, calendário, colocar o tempo específico das minhas tarefas no calendário, nunca funcionou também muito bem para mim. Já tentei Pomodoro. Pomodoro funcionou, para falar a verdade. Eu já fiz bastante Pomodoro, já me ajudou nas épocas que eu tinha mais tarefas para fazer no dia. E aí eu tinha que dar aquele tempo de descanso para eu conseguir respirar um pouco, né, e pensar nas próximas tarefas, como que eu ia fazer as próximas tarefas mais focado. Mas mesmo assim não ajudou muito, porque no fim das contas eu tive um burnout, porque eu não soube priorizar as minhas tarefas. Então essa é a ideia desse vídeo aqui que eu vou te falar. Não adianta você usar 1000 técnicas de produtividade e de foco para você ter melhor desempenho no seu dia de trabalho se você não souber priorizar o que você quer fazer, se você não souber para onde você quer ir, certo? O que você busca ao fim dessas tarefas. Da mesma forma, também você não precisa de uma rotina super organizada, super cheia de técnica, cheia de coisa, e é soneca pra cá, e é pomodoro pra lá, e é não sei o que, alarme, bababá. Não, você não precisa disso, pelo menos no começo. Assim que você for evoluindo e conseguindo ter uma rotina agradável que funcione para você, sem que você tenha um burnout igual eu tive, você precisa fazer o básico bem feito. Mas provavelmente também não é o básico bem feito que você deve estar pensando agora. Você deve achar que eu vou falar para você sentar na cadeira e trabalhar por 6 horas seguidas sem parar e pronto, o dia tá feito e é isso, vai dormir bem. Não, isso aí não funciona, isso aí é coisa de robô. O básico bem feito que eu sei que funciona e que funcionou para mim, sendo uma pessoa que tentou algumas coisas e também não funcionaram, ele tem umas características mais específicas e mais diferentes do básico que a gente já conhece. A primeira coisa que funcionou muito bem para mim, depois de muito tempo que eu já tinha colocado essa ideia na minha cabeça, mas ainda não sabia exatamente como aplicar ela, é a ideia de você fazer poucas coisas no seu dia. Para você definir no começo do seu dia ou no dia anterior poucas tarefas que são realmente importantes e não encher a sua lista de tarefas com um monte de ação que você precisa fazer que
se você não fizer tudo no dia, você vai se sentir um merda, que você não vai conseguir dormir direito, vai ficar pensando naquelas coisas. Essa é a forma errada de ter produtividade. Mesmo que você consiga fazer tudo o que tá na sua lista de tarefas, mesmo que você seja super produtivo, ainda assim essa não é uma ação, não é um tipo de rotina que você quer ter pro resto da sua vida, porque não é rentável, não funciona muito bem assim. Eu sei disso porque eu já tentei fazer isso. Teve uma época, várias épocas da minha vida que eu já tive que fazer muitas coisas, colocava várias coisas na minha lista de tarefas e não dava certo, sempre tinha que passar coisas pro próximo dia e tentava fazer tudo, mas sempre dava errado, acabava fazendo até coisas, acabava cometendo erros nessas tarefas, então nunca é legal de fazer isso. E quando eu entendi que se eu estipulasse poucas coisas para fazer no meu dia que são realmente importantes para a evolução do meu trabalho ali, de alguma forma, isso mudou totalmente a forma como eu vejo a produtividade e também mudou o meu foco durante o dia. Quando eu começo a minha rotina de trabalho ali e vejo que tem 3 coisas para fazer no dia e são coisas difíceis, relativamente difíceis para fazer, a minha visão geral sobre o que eu vou fazer no dia é muito melhor do que se eu tivesse 1000 coisas na minha lista de tarefas para fazer e eu ia ficar perdido provavelmente, porque eu não ia saber o que priorizar, o que começar, porque é aquela coisa, né? Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Se você dá prioridade para todas as ações do seu dia, então acaba que você não vai ter vontade de fazer nada, porque nada é prioridade, você não definiu realmente alguma coisa que vai ser o destaque do seu dia. Então colocar em prática essa ideia simples de fazer poucas coisas mudou tanto a minha produtividade quanto o meu foco. E o pior, que é até engraçado também, se eu coloco 3 tarefas para fazer no meu dia e eu consigo fazer as 3 num tempo legal, porque o meu foco também mudou muito, meu foco melhorou muito assim que eu consegui colocar em prática essa ação de fazer poucas coisas no dia, né? De definir poucas coisas pelo menos. Mas assim que eu conseguia terminar essas poucas coisas, eu tinha muito mais energia para até continuar fazendo mais coisas. E talvez passar as tarefas que eu tinha estipulado para amanhã, passar para hoje, porque eu tenho muito mais foco e energia, porque eu foquei em poucas coisas, eu foquei numa linha só e não em várias linhas. Então, eu não usei tanta energia cerebral para pensar, nossa, eu preciso fazer 1000 coisas hoje. Aí só de você pensar que você precisa fazer 10 coisas, a sua energia já vai pro saco já, porque você não tem vontade de fazer o negócio. Então essa forma de pensar é realmente muito eficiente, tá? Em vários livros, inclusive A Única Coisa, que é um livro que eu gosto muito, que eu li há um tempinho já, faz alguns meses, mas nunca coloquei em prática realmente isso, mas agora que eu coloquei em prática eu posso dizer que realmente funciona e realmente vale muito a pena. Bom, a segunda coisa que também mudou muito a minha produtividade foi um negócio simples e até besta, muita gente vai achar muito besta isso, mas que incrivelmente faz toda a diferença, que é você escrever da forma certa as suas tarefas, né? Escrever com mais objetividade, por exemplo. Em vez de escrever fazer prospecção, você escrever prospectar 8 empresas até amanhã, ou até às 7 horas da noite, por exemplo. Cara, isso faz muita diferença, porque você precisa facilitar para sua mente, para o seu cérebro entender o que você vai fazer, entender qual que é a ação, entender qual que é a linha de ação que você vai ter para chegar em algum objetivo, né? O objetivo é prospectar, certo? Só que você não pode só colocar o prospectar como tarefa. A tarefa precisa ser menor, você precisa definir blocos pequenos e ações pequenas para você chegar no objetivo. Não tem como você colocar um negócio gigantesco na sua lista de tarefas e achar que você vai fazer aquilo em um dia ou em 2 dias. Então, essa prática também de descrever melhor, descrever mais objetivamente as minhas tarefas também mudou muito, porque facilita, né? Facilita até inconscientemente para o cérebro, né? A gente pode até não perceber, mas se você olha para sua lista de tarefas, por exemplo, postar um vídeo no YouTube. Assim, para onde você vai começar, né? O que você vai fazer depois disso? O que você vai fazer depois de postar um vídeo no YouTube?
tem vários processos antes disso, né? O seu cérebro ele conhece os processos que vêm antes de chegar nesse objetivo. Mas por que você não coloca no papel? Por que você não facilita para você mesmo entender melhor e fazer as coisas com mais eficiência e até com mais rapidez? A terceira coisa que eu fiz e mudou a minha produtividade no meu dia foi uma coisa que na verdade é bem diferente. Eu acho que funcionou comigo, só que foi um negócio muito nada a ver, assim. Eu não achei que iria funcionar e eu também não fiz isso de forma muito consciente, mas funcionou muito bem, que foi justamente dar uma segunda forma de priorizar as minhas tarefas. Prioridade é tão importante que você, se possível, priorize 2 vezes, duplamente as suas tarefas, a sua lista de tarefas. Mesmo que tenha 2 coisas, mesmo que tenha 3 coisas, essa ação de priorizar duplamente as tarefas, eu já vou explicar como que eu faço isso, mas ela funciona muito melhor quando eu tenho que fazer várias tarefas no dia. Quando acaba caindo num dia várias tarefas que eu fui adiando e que apareceram talvez no dia ali e eu preciso fazer naquele dia, é urgente. Então nem sempre a gente consegue estipular poucas tarefas no dia. Então nesses dias é quando funciona melhor esse recurso de priorizar as tarefas. Como que eu faço isso? Eu coloco no meu Notion, né? A minha lista de tarefas que eu uso é no Notion. Eu coloco lá prioridade, baixa, média e alta. E muito alta também, que é, enfim, urgente. Numa época eu percebi que isso parou de funcionar muito bem. Assim, eu parei de respeitar as tarefas de maior prioridade. Eu olhava para aquilo lá e às vezes eu não dava vontade de priorizar a alta ou a muito alta, e aí eu ia fazer as prioridades médias, porque dava mais vontade de fazer. Então eu comecei meu cérebro começou a, enfim, achar a forma mais fácil de pegar um atalho para começar a fazer as coisas. Mas na verdade, né, você fazer a tarefa mais difícil do dia, mais importante do dia, é sempre melhor fazer no começo do dia, né, que você tem mais energia. Então como que eu resolvi isso, né? Eu criei uma nova forma de priorizar as tarefas e de definir realmente quais são as de maior prioridade. Eu coloquei uma nova coluna no meu Notion, nas tarefas, e eu coloquei lá, destaque. Eu criei uma seleção, né? E aí quando eu seleciono que a tarefa é um destaque, é porque eu não posso dormir sem ter feito ela. Então eu não posso terminar o dia sem ter feito aquela tarefa. Então eu sei que eu sempre vou priorizar fazer só as tarefas que estão selecionadas como destaque, e assim que eu terminar essas como destaque, aí eu consigo olhar para as outras. Então é como se eu não tivesse olhos para as que não têm destaque na seleção. Então eu só vou fazer aquelas que estão destacadas. E, cara, isso é muito poderoso. Eu não sei por que exatamente, eu não sei por que funciona ter 2 formas de priorizar, mas comigo funciona muito bem. E não é nada diferenciado, como eu disse, né? Não é nada muito bizarro de você fazer. É um negócio muito simples, mas que pode funcionar para você. Então funcionou para mim. Então não custa tentar se você quer uma nova forma de priorizar. Se você acha que o seu cérebro fica te pregando umas peças de vez em quando, então faz o teste, vê se funciona para você, que comigo funciona muito bem, pelo menos. Bom, outra coisa que você também já deve estar cansado de ouvir falarem nesse mercado aí do desenvolvimento pessoal é começar o dia com as tarefas mais difíceis e mais importantes que você tem para fazer. Que inclusive eu dei uma palhinha, né, sobre isso, né, que ajuda muito também. Pode ser clichê, podem falar muito. Quando alguma coisa vira clichê é porque ela realmente funciona. E a gente acaba negando um pouco esses clichês, mas não tem o que fazer. Eu tenho que fazer, funciona bem, a gente tem que seguir isso, né? Então essa ideia de você comer o sapo logo pela manhã ou logo no início da sua jornada de trabalho aí, você começar fazendo a tarefa mais difícil. Isso tem vários motivos porque funciona, mas eu acho que o principal é justamente porque o momento que você tem mais energia ali no seu dia, obviamente, é antes de você começar a fazer qualquer coisa que precise dessa energia. Então, se você já começa o seu dia fazendo a tarefa mais difícil, além de você ter mais vontade, entre aspas, né? Mais força de vontade para fazer aquilo, porque você ainda não fez nada que precisasse dessa energia cerebral. Então, se você começa já com a tarefa mais difícil, você descarta a possibilidade de procrastinar todas as outras, porque
as outras vão ficar mais fáceis. Se você já fez a mais difícil no começo, então as próximas vão ficar mais fáceis. Então o seu dia vai ficar muito mais fácil se você faz alguma coisa muito difícil no começo do seu dia. Então isso também é muito poderoso e eu já faço isso há um bom tempo, na verdade. Sempre que eu tenho uma tarefa mais difícil, que eu preciso priorizar melhor, eu sempre deixo para mais cedo e acontece muito mais naturalmente e sem muita negação. E a minha chance de procrastinar aquela tarefa também diminui muito. E outra coisa, né, do porquê isso funciona tão bem. Essa capacidade de fazer coisas difíceis, ela não é algo pontual. Ela não é uma coisa que acontece do nada. Você tem vontade de fazer um negócio difícil e é isso, você faz e acabou. É um negócio que você consegue desenvolver. Então, existe uma estrutura no nosso cérebro que ela acho que o nome é córtex medial lateral, um negócio assim. Enfim, é uma estrutura cerebral que é responsável pela nossa força de vontade. Pelo menos isso é o que os cientistas acreditam, né? Eu vi isso num podcast do Andrew Huberman, não sei se você conhece, mas ele é também um neurocientista, né? Ele estuda muito sobre essas coisas, e isso são estudos novos que comprovaram que essa estrutura ela é responsável pela nossa força de vontade e pela nossa capacidade de fazer coisas difíceis. E o mais interessante, se você faz uma coisa difícil e mesmo sem querer fazer aquilo, essa estrutura ela aumenta no seu cérebro. Ou seja, você consegue desenvolver a sua capacidade de fazer coisas difíceis que você não quer fazer. Isso é muito forte. É por isso que eu categorizo essa ação de você fazer coisas difíceis como um superpoder do ser humano. Porque além de você conseguir fazer algo que você não quer fazer inicialmente, e quando você termina essa coisa, te dá uma sensação tão boa de você, conseguir, cheguei no final, missão cumprida, te dá uma autoconfiança, uma autoestima muito grande, e saber que isso é desenvolvido, né? A gente consegue literalmente aumentar essa estrutura do nosso cérebro para conseguir fazer cada vez mais coisas difíceis sem tanto combate com o nosso cérebro, né? Porque ele vai aprendendo a fazer essas coisas e você vai estimulando ele a fazer cada vez mais coisas que você não quer fazer inicialmente, mas que você sabe que você precisa fazer. Então, é um poder, é um poder o negócio. A gente consegue desenvolver um poder do cérebro. Então, se você usar isso todo dia a seu favor, eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo você vai ser uma pessoa com muito mais autoconfiança, com muito mais autoestima. Você não vai ficar tanto em dúvida sobre as suas decisões, você vai fazer decisões muito mais claras, você vai ter mais clareza dos seus objetivos também. Enfim, as coisas boas, as partes positivas sobre isso são muito grandes. Inclusive, se você não assistiu esse podcast, eu recomendo, né, o Andrew Huberman com o David Goggins. Então, os dois juntos, eles estão ali conversando sobre isso e eles batem nesse assunto. Se você quiser saber um pouco mais, foi ali que eu li sobre isso. Depois eu li mais alguns artigos sobre, mas principalmente foi ali. Bom, e a próxima coisa, e provavelmente a última que eu vou falar aqui nesse vídeo, é justamente eliminar distrações durante o horário de trabalho. Isso eu fico até triste, porque eu fico triste pelo nosso cérebro não conseguir fazer multitarefas, não conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu queria muito conseguir fazer isso, acho que é um poder que eu queria ter, se eu pudesse escolher alguma coisa, porque a gente seria 2 vezes mais produtivo do que poderia ser. A nossa eficiência aumentaria demais. Imagina você tá trabalhando e consegue ler um livro, ouvir um livro, um audiobook enquanto você tá trabalhando e consegue focar nas 2 coisas. Tipo, você tá se desenvolvendo enquanto você faz uma coisa que você vai ganhar dinheiro com isso. Então, seria um bagulho surreal, assim. Mas infelizmente o cérebro não é capaz de fazer multitarefas. Eu fico um pouco triste com isso, mas a gente tem que aceitar isso. E por muito tempo eu não aceitei, pra falar a verdade, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar ouvindo alguma coisa no meu segundo monitor, de fazendo alguma coisa, assistindo alguma coisa. Eu não percebia que isso afetava muito o meu foco e a minha produtividade e a minha eficiência de trabalho durante o dia e durante os anos, porque isso foi piorando muito ao longo do tempo, meu foco foi piorando, minha memória foi piorando, e eu acabei percebendo que aquilo estava me afetando muito tarde,
E por eu gostar muito de fazer aquilo, eu acabei também, mesmo no momento que eu tinha percebido que isso estava me afetando, eu não estava parando de fazer, porque eu gostava muito de fazer aquilo. Mas aí eu decidi parar, finalmente, decidi parar de tentar fazer multitarefas e trabalhar enquanto eu assisto alguma coisa, algum vídeo, live, alguma coisa, ou ouço música. Ouvir música eu ainda ouço, só que só nas tarefas que são meio manuais, assim, meio robotizadas, sabe? Que eu não preciso é, de muita atividade cerebral para fazer. Então, as atividades que eu preciso de mais estratégia, que eu preciso pensar de forma mais analítica, aí eu só, enfim, até tô de fone para tirar um pouco do ruído externo, porque meu fone ele abafa, só que não tô ouvindo nada, porque, enfim, meu foco é 1000 vezes maior do que se eu estivesse ouvindo uma música que eu achava que não afetava em nada, que eu achava que não mudava nada, mas muda, piora muito o foco. Então, quando eu parei de fazer isso, eu percebi a minha real capacidade de produtividade no meu dia. Eu tinha muito mais energia depois que eu terminava alguma tarefa e enquanto eu fazia uma tarefa também, né? Porque para cada tarefa que você foca, né? Para cada tarefa que o seu cérebro precisa depender de um foco ali, ele gasta cada vez mais energia. Então, se você tenta focar em duas coisas ao mesmo tempo, você vai gastar o dobro de energia. Então você vai terminar o dia muito mais desgastado. Vai precisar de muito mais horas de sono e tem gente que nem dorme direito. Então isso é um negócio que é muito importante. Inclusive é uma coisa que também está causando muito problema na nossa sociedade hoje em dia, né? Tipo, criança assistindo o TikTok com 17 vídeos em um vídeo só acontecendo, e aí não sabe pra onde olhar e fica 100% usando a capacidade cerebral ali, e depois de assistir a porra do vídeo vai dormir direto, porque, porra, não tem energia mais nenhuma, né? Você tentou focar em 17 coisas ao mesmo tempo, não focou em nada, não aprendeu nada, não tirou nada daquilo e acabou que deu nisso, né? Então, isso tá trazendo muitos problemas de capacidade mental nas pessoas. Então, se você fizer isso, né, e conseguir tirar aos poucos da sua rotina também, é muito importante para voltar com a nossa capacidade cerebral normal, né? Quando eu parei de fazer isso, a minha memória voltou ao normal, entre aspas, né? Tá voltando aos poucos, porque a memória eu acho que é um negócio que demora muito para voltar a ser boa quando você meio que perde ela, mas melhora muito e realmente faz muita diferença. E também, né, pensar no inverso da multitarefa, né? Pensar no inverso das distrações. Você precisa ser amigo do flow, né? Do estado de flow, que é o nosso maior estado de foco que a gente pode chegar. Eu acho, né? Nunca estudei muito sobre isso, mas o estado de flow é um negócio que a gente precisa exercitar durante o dia, porque eu acho que quanto mais a gente fica no estado de flow, a gente também melhora a nossa capacidade de foco, porque é um foco muito grande que a gente tem em uma coisa, e se a gente não é distraído por nada por fora, assim, a gente nem vê o tempo passando enquanto tá fazendo o negócio. Então, é realmente surreal. É tão forte esse estado de flow, quando é uma coisa que você gosta de fazer, quando você faz realmente com prazer ali, é um negócio muito, muito, muito forte, que realmente aumenta a nossa capacidade de foco e produtividade no dia. Então, aquela coisa, você começa a trabalhar e nem percebe o tempo passando, realmente. E aí você termina o dia e até se surpreende com tanta coisa que você fez no dia, justamente por você ter conseguido ficar no estado de flow muito grande e ter feito as coisas em tempo recorde que você nunca faria antes, justamente por causa desse estado, porque a gente não tem nenhuma distração, então a gente só tá pensando naquilo, pensando na melhor forma de fazer aquilo, na forma mais eficiente, então isso é muito, muito forte. Bom, é isso, essas foram as 5 coisas que me ajudaram muito nesse processo de voltar com o meu foco, voltar com a minha produtividade, que eu nunca achei que eu poderia ter. Hoje fazendo essas 5 coisas e nenhuma mais técnica bizarra que a gente vê na internet, né? Essa rotina dessas pessoas super, super fodas. Eu acho que a gente precisa começar com coisas simples e depois ir aprimorando essa rotina. Não é que você não precise de coisas melhores do que isso ou mais eficientes do que isso, do que essas ações diárias, mas
Acho que começar com o básico e com o simples bem feito, você consegue depois ir aprimorando essas coisas e sempre ir evoluindo e desenvolvendo a sua capacidade de fazer coisas cada vez mais desafiadoras e que você realmente vai te ajudar muito na sua rotina. Então, esse é o básico do básico que me ajudou realmente. Eu acho que não tem nenhuma técnica milagrosa nessa rotina, mas é o básico que funciona. A questão é que você agora precisa testar se funciona na sua rotina, né? Nem tudo funciona para todo mundo. Então, acho que essa é uma das dificuldades muito grandes que as pessoas têm de seguir alguma coisa que elas veem na internet e achar que aquilo vai funcionar para ela ou que funciona para todo mundo, menos para ela. Mas é porque é isso, né? As pessoas vão aprimorando e vão alterando as ações e as rotinas que elas têm justamente para caber no estilo de vida delas. Então, se você tem 30 minutos do seu dia hoje para fazer alguma coisa diferente, obviamente você não vai conseguir colocar um novo hobby ou, enfim, conseguir meditar e conseguir correr, que muita gente fala que é importante. Então, começar com o básico e depois ir aprimorando, eu acho que é a melhor forma da gente conseguir ter uma rotina realmente que ajude a gente a chegar nos nossos objetivos. E foi esse o vídeo, espero ter ajudado em alguma coisa. Eu vou resumir esses pontos que eu passei para ficar mais fácil de você lembrar. Então, a primeira coisa é fazer poucas coisas, colocar poucas tarefas no dia. A segunda coisa é escrever de forma mais objetiva e de forma que o seu cérebro entenda muito mais fácil e batendo o olho, então você já consegue ler o negócio, entender, passar para o cérebro e depois transformar aquilo em ação. Então, escrever de uma forma mais objetiva e mais prática. A terceira é prioridades, né? Então, eu uso uma terceira forma de priorizar as minhas tarefas e funciona muito melhor quando eu tenho várias tarefas no dia. Então, eu escolho eu defino elas como destaque no meu dia. Aí depois que eu termino de fazer as destacadas, eu consigo pensar nas próximas que não são tão prioridade, mas ainda assim eu consigo fazer porque justamente eu consegui priorizar as tarefas destacadas, né, que eu escolhi no começo do dia. A quarta coisa é fazer coisas difíceis no começo do seu dia ou no começo do seu horário de trabalho aí, né? Isso também facilita muito a gente conseguir fazer cada vez coisas mais difíceis. Então, isso é uma forma de desenvolver essa capacidade que o nosso cérebro tem de aceitar fazer coisas difíceis. É nas coisas difíceis que você tem medo de fazer que está o seu sucesso, seus objetivos, né? Os seus sonhos, eles estão ali te esperando ultrapassar essas coisas difíceis. E se você desenvolve isso, você consegue ter resultados fodas. E a quinta e última é remover as distrações que você tem durante o seu horário de trabalho, pelo menos durante o horário de trabalho que você precisa ficar ali focado e, de preferência, fazer de tudo para entrar num estado de flow, para assim você conseguir fazer as coisas com mais prazer, as coisas com mais naturalidade, com mais leveza e nem perceber o tempo passando, porque o estado de flow é um negócio que não tem tempo ali, você tá tão focado no negócio que você não pensa em mais nada a não ser terminar aquilo e fazer aquilo da melhor forma. Então foi isso, se você assistiu até aqui, dá um like aí para eu saber se te ajudou em alguma coisa e até o próximo vídeo.